Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Nós vamos hoje dar continuidade a esse processo de estudos de eletrostática. Vamos falar hoje sobre eletroscópio, que é um aparelho que tem a finalidade, um dispositivo que tem a finalidade de ver se um corpo está ou não está eletrizado. Ele não consiste, em hipótese alguma, em dar para você qual o sinal daquele corpo ou quantizar a carga desse corpo condutor, tá? Apenas diz se ele está ou se não está eletrizado, tá ok? Fazendo uma referência em relação a uma aula anterior que nós fizemos sobre indução eletrostática, tá? Quando falamos sobre processo de eletrizar por indução. Ao final dessa aula, fizemos uma análise do corpo neutro e ele poderia ser atraído por um corpo eletrizado, ok? Aquele contexto analisado que tinha um pêndulo com um corpo, na verdade, o corpo dele é um corpo metálico, um corpo condutor, ele era atraído por um corpo já eletrizado, ele neutro era atraído. Aquele pêndulo consiste num pêndulo eletrostático, aquilo é um tipo de eletroscópio, tá? Mas o eletroscópio mais usado, mais falado e mais visto nos livros e qualquer tipo de referência bibliográfica é esse daqui, que é o eletroscópio de folhas, tá? Que consiste em, vou botar aqui como ele é normalmente, como ele aparece pra gente, tá? Um recipiente de vidro, tá? Com uma rolha de cortiça, tá ok? E esse aqui seria o eletroscópio, todo esse corpo, essa parte daqui, essa esfera, essa haste e essas folhas aqui, tá? Estão apoiadas nesse ganchinho dessa haste, penduradas ali, caídas, tudo bem? Bom, essa esfera daqui é uma esfera metálica, normalmente de cobre, tá? Aqui é uma haste condutora, um excelente condutor elétrico aqui, tá? E umas folhas metálicas que não são também condutores. Então, todo o corpo desse eletroscópio de folhas é um corpo condutor. Tá ok até aí? Bom, então vamos lá. Aqui eu coloquei uma situação que já só botei o corpo do eletroscópio. A gente sabe que ele está apoiado aqui dessa forma só para ficar uma coisa menos poluída de tanta informação. Tudo bem? Aqui está o eletroscópio em si, tá? A parte superior com a esfera metálica, a haste condutora e as folhas estão penduradas. Esse corpo, esse eletroscópio, que é um corpo condutor como um todo, ele está neutro. Se ele está neutro, as folhas ficam sempre para baixo experimentalmente. Tudo bem? Ficam sempre soltas. Tá legal? Chego perto desse eletroscópio com um corpo e eu falo que esse corpo está carregado. É um corpo condutor eletricamente carregado. Ou ele está com excesso de prótons ou excesso de elétrons. Tá ok? O que consiste isso? Se o corpo está carregado positivamente, vamos lembrar aqui, é porque ele perdeu elétrons. Se ele está carregado negativamente, é porque ele ganhou elétrons. Até aí, tudo bem? Tá? Nunca haverá transferência de prótons, somente de elétrons. Ou ganha-se ou perde-se elétrons. Até aí, tudo bem? Tudo bom? Vamos lá. Botei aqui. Se esse corpo aqui, vamos supor que esse corpo é positivo. Ele está com excesso de cargas positivas, perdeu elétrons, tá bom? Como esse cara aqui, eu não botei as folhas ainda que eu vou analisar as folhas, tá? Como esse cara aqui é um corpo condutor, tá? Ele tem elétrons livres por toda a sua extensão, eu tenho que, vamos lá, nesse contexto aqui, esse corpo, por ser positivo, fará com que elétrons desse corpo inteiro aqui do eletroscópio migrem para a parte superior. Então aqui, por exemplo, ficaria negativo. Se aqui ficou negativo, ele vai ficar polarizado, lembram disso? Na parte de baixo ficará o quê? Positivo, tá ok? Se essas duas folhas ficam totalmente carregadas com cargas positivas, elas vão sofrer repulsão mútua, elas vão se repelir. Ao se repelirem, elas vão abrir. Ficaria algo desse tipo assim. Sendo aqui, ó. Aqui, positivo. Positivo. Então, eu tenho certeza que esse corpo aqui está eletrizado. Com que carga? Eu não sei. Com que sinal? Também não sei. Porque aqui eu sei que eu botei uma carga positiva para apenas ilustrar a situação. Mas se eu colocasse aqui um corpo negativo, o efeito seria o mesmo. Quando a gente olha a situação experimentalmente falando, a gente não vê os sinais, a gente não vê os elétrons e prótons, a gente não vê isso. Mas vê que o eletroscópio, as folhas se abrem. Agora, se abrem porque elas estão positivas ou porque estão negativas, a gente não sabe. Tá ok? Então o eletroscópio ele fala para você
quando você chega com um corpo próximo dele, se ele está ou não eletrizado, somente isso. Agora, qual é a carga? Se é positivo ou negativo? Quanto é a quantização dessa carga? Eu não sei. Tá? Vamos para outro exemplo aqui. Presta atenção. Aqui, de novo, um eletroscópio neutro. Tá? As folhas estão próximas umas das outras. Tudo bem? Chego próximo dele com esse outro corpo aqui. Tá bom? E eu vejo que as folhas ficam assim, ó. E elas não mudam, ficam exatamente igual. Se elas estão da mesma forma, como estava aqui antes, não houve nenhum processo de polarização. Tá ok? Se não polarizou, é porque esse corpo aqui não fez esse processo, não induziu a polarização. Então esse corpo é um corpo o quê? Com certeza um corpo neutro. Então eu posso garantir que esse corpo aqui, ele é neutro em função de não haver aqui no eletroscópio uma polarização. Tá ok? Então esse aqui é o princípio que rege, na verdade, é uma aplicação de processo de eletrização por indução, que a gente analisa se um corpo está ou não está carregado. Tá ok? Bom, agora vamos ver um outro tipo de experimento feito também com eletroscópio, tá? Mas um pouquinho diferente do que a gente fez até o momento, tá? Olha para cá. De novo aqui eu tenho aquele corpo do eletroscópio, tá? Neutro, as folhas estão juntas, ok? E eu chego próximo dele com um corpo eletrizado, tá? De forma diferente do anterior, eu vou colocá-lo agora como um corpo negativo, tá? Ou seja, ele ganhou elétrons, tá? Em função dele estar negativo, estar bem próximo desse eletroscópio, eu vou polarizar esse eletroscópio, tá? Então a parte superior ficaria positiva, não é verdade? Não porque esses elétrons atraíram um próton para cá, não existe isso, né? Os elétrons que estavam aqui foram repelidos por esse daqui e migraram para a parte de baixo, tá? Então na parte de baixo, esses elétrons vão ficar concentrados nas folhas, que são condutoras, e elas vão se repelir mutuamente, porque elas estão eletrizadas negativamente. Tudo bem? Bom, até aqui a gente já fez em relação a essa análise na outra etapa da aula. Agora olha só, olha a diferença. Eu vim agora com esse corpo e toquei esse corpo no eletroscópio, tá? Se há um tocar, eu estou eletrizando por contato. Haverá um partilhar das cargas entre esses dois condutores, tá ok? Essa folha continua aqui, dessa forma, como estava antes. Só que, após esse contato, esse cara que tem excesso de elétrons, porque o eletroscópio está carregado nos seus extremos, porém ele como um todo ele continua neutro, na verdade, ele tem a parte superior positiva, ele tem a parte inferior negativa, mas ele como um todo está neutro. Se eu for somar essas cargas, vai dar zero, tudo bem? Então quem tem excesso de cargas é esse corpo aqui. E vai partilhar. Após o contato e eu peguei esse corpo e separei, esse eletroscópio ficou totalmente carregado negativamente, ficou com excesso de carga negativa. Então, vamos supor que ele ficou assim, ó. Se ele ficou totalmente negativo, mesmo aquele corpo não estando próximo a ele, como esse corpo agora, esse eletroscópio, ficou eletrizado, essas lâminas continuam sendo negativas também. Consequentemente, vão ficar afastadas. O que eu fiz aqui? Na verdade, eu eletrizei esse meu eletroscópio. Tudo bem? Vamos ficar por hoje por aqui. Um abraço.